Olá, bem-vindos a mais uma edição do Espelho Urbano. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar da importância da doula. Você sabe quem é essa profissional? Promessa de campanha. Candidatos à Prefeitura de Campinas se comprometem com a sustentabilidade. Arco e flecha, um esporte que exige força e dedicação, vem ganhando cada vez mais praticantes. E vamos discutir o desaparecimento dos cinemas de rua de Campinas. E você vai ver, o preço do tomate aumentou, mas existem outras opções que substituem o alimento mais comum na mesa dos brasileiros e são mais baratos. Confira as dicas nesta edição do Espelho Urbano. Você sabe o que é doula? Gustavo, essa profissional ela acompanha a gestante durante todo o período da gestação e também na hora do parto. Apesar da importância, pouca gente sabe desse trabalho. Vamos acompanhar? Doula vem do grego mulher que serve. Apesar de não ser reconhecida como profissão, ela tem uma participação importante antes, durante e após o parto. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o acompanhamento com a doula traz inúmeros benefícios como menor intervenções médicas, menor número de medicações e analgesias, redução do número de cesáreas. Renata é doula há 4 anos e conta que um dos métodos para o alívio de dor é o uso da bola suíça e também massagens. Além disso, orienta a parturiente e o acompanhante sobre os procedimentos durante o trabalho de parto. A gestante entrando em trabalho de parto, ela acompanha essa gestante, então desde em casa até o hospital, fazendo posicionamentos para alívio de dor, explicando o que é normal, o que não é normal, funcionando como uma espécie de tecla SAP. Entre a equipe e o casal, explicando os termos médicos. Tudo. Regina teve a filha em maio deste ano e contou com a ajuda de 2 doulas, o marido e mãe. A minha mãe estava lá me dando um apoio emocional, estava lá comigo, segurando minha mão, e o meu marido me dando suporte também, ficou atrás de mim o tempo todo, me dando força. Então, foi essencial, foi ter os 4 foi essencial. Se eu tivesse que tirar alguém de lá, eu não sei quem eu tiraria, porque todo mundo foi necessário para mim ali. A mãe de Regina afirma que a doula foi essencial para o suporte da filha. A participação da doula foi muito importante assim, na orientação para ela, entendeu? No amadurecimento, porque também sendo o primeiro, ela não tinha experiência nenhuma, amadureceu bastante a cabeça dela, entendeu? Coisa que eu não poderia fazer. Até pouco tempo, a maternidade de Campinas permitia a entrada de 2 acompanhantes. Hoje, a gestante que optar por esse tipo de serviço terá que escolher entre um dos 2. A obstetra Mariana Simões não trabalha sem o apoio de uma doula. Segundo ela, não existe hierarquia. A doula está ao lado do médico. Eu gostaria de frisar que a doula ela não é um acompanhante da mulher. A doula é um acompanhante da gestante durante o trabalho de parto e durante o parto. E, ao mesmo tempo, a doula facilita, auxilia e ajuda o obstetra no parto. A gente acompanhou aí a importância da doula na hora do parto, mas a questão é polêmica, pois tem instituição aqui em Campinas que não permite a entrada da profissional. Quem traz os detalhes é a repórter Patrícia Bigardi. Em alguns hospitais de Campinas, o acompanhamento das doulas em partos humanizados está sendo dificultado. Doutor Ayrton, o que isso muda para a gestante? Bom, a gestante vai sentir muita falta da participação da doula no trabalho de parto. As doulas são profissionais bastante competentes para ajudar a gestante no desenrolar do trabalho de parto. É uma técnica e um conhecimento que não pertence ao médico. Então, a sua presença ajuda muito, porque é uma presença complementar no auxílio ao trabalho de parto e parto. E o parto humanizado, hoje em dia, ele traz algum risco para a gestante? A gente ouve bastante dizer isso. O que o senhor acha sobre isso? Não, ao contrário do que se pensa, o parto humanizado é um parto que valoriza o natural, mas sem perder a noção da medicina baseada em evidências, sem deixar de utilizar técnicas e recursos tecnológicos que trazem a segurança e a retaguarda para poder oferecer à gestante as condições que ela necessita para ter o seu parto natural. Muito obrigada. Patrícia Bigardi, de Campinas. E agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de pessoas que fazem a diferença em algum setor da sociedade. O seu Laerte Zago, há 30 anos, dedica sua vida à fotografia. Pois é, Gabriela, eu fui lá conferir de perto a rotina desse personagem urbano que leva a vida com muita arte.
Fotografia para mim é uma história verdadeira. É um pedaço de papel, esse papel é riquíssimo, porque aí tem muitas emoções no meio. Este é Laerte Zago, campineiro nascido e criado pelas ruelas sossegadas da Vila Nova, foi engraxate, alfaiate, representante comercial, até pegar gosto pela fotografia. Eu era mareno aqui na Igreja Nossa das Graças da Vila Nova e tinha um time de futebol. Então um dia eu emprestei uma máquina pequena no meu irmão e fui acompanhar os times de futebol. Eles gostaram e eu comecei a trabalhar, tirar fotografia. Aí foi treino das festas da igreja, procissão, e foi indo até no dia de hoje. É conhecido como o fotógrafo do passarinho. Ele mesmo explica o apelido. Geralmente a turma mexer com as crianças ou com o adulto, olha o passarinho. Então ficou aquele travão, olha o passarinho. Então eu fiz um passarinho assim, então eu vou tirar a fotografia. Eu coloco na máquina aqui embaixo. Então, conforme eu vou tirar a fotografia, eu ligo aqui. E aí vem o sorriso de uma criança ou do adulto, eles não suportam e começam a dar risada. Hoje, com 70 anos, sendo quase 5 décadas dedicadas à fotografia, Laerte acumula inúmeros prêmios, medalhas, troféus, que dividem espaço com as 25 máquinas, 30 lentes e centenas de fotografias. Nos 46 anos de profissão de Laerte Zago, ele não ficou apenas nas lentes tradicionais, ele mesmo desenvolveu as próprias, como você pode ver, esta que está na sua tela. Um pedaço de cano de PVC com espelhos dá este efeito que apareceu aí na sua tela. Laerte, você também está com outra lente aí na sua câmera, explica pra gente. Essa lente aqui, a pessoa individualmente, eu quero fazer foto dela, mas ela está junto com outras pessoas. Ou no jantar, no ambiente que tem muita gente, então eu pego só a pessoa, em volta da pessoa fica tudo colorido, borrado em cores, e fica uma coisa diferente, e sem prejudicar as outras pessoas. Zago se dedica agora a um novo projeto. Com câmeras mais modernas, revê os pontos que o fotógrafo V8 clicou nas décadas de 20, 30, 40 e 50. Com um novo olhar, as cenas vão ganhando cores e luzes da Campinas do século XXI. E é com este sorriso que, dia a dia, Laerte retrata o presente para que no futuro o passado seja conhecido. É o que eu mais gosto da minha vida. Estou realizado como fotógrafo. E por falar em fotos, Gustavo, estão abertas as inscrições para o Prêmio Funarte de Fotografia. As inscrições podem ser feitas no link aqui embaixo. No total, são 15 prêmios de R$50 mil. Belo prêmio, hein, Gabriela? Com certeza. No próximo bloco você vai ver cinemas de rua de Campinas agora dão espaço para comércios e igrejas na cidade. Voltamos daqui a pouco. Você acha que a corrupção só está no governo? A corrupção começa nos atos mais simples. Quer um país melhor? Faça a sua parte. Os cinemas de rua de Campinas agora dão espaço a igrejas e comércios na cidade. Quem quiser ver um filme nas telonas, agora tem que ir aos shoppings. Nas décadas de 40 e 50, os cinemas de rua em Campinas eram grandes atrações. No centro, as salas tinham capacidade para 1.200 pessoas e lotavam. Os cines eram o lazer de pessoas de todas as classes sociais. Campinas teve 4 importantes cinemas: o Windsor, o Rink, o República e o Carlos Gomes. O historiador Américo Vilela conta que a decadência do cinema foi por causa de 3 acontecimentos. A concorrência
que se manifesta através da chegada e o desenvolvimento da televisão. Eles acabam sofrendo o impacto do processo de degradação, né, de desqualificação da vida noturna na região central da cidade. O desabamento do telhado do Cine Rink durante uma matinê evento nesse que ceifou a vida de 25 pessoas e isso acabou marcando o imaginário da cidade, despertando um certo temor nas pessoas em relação à manutenção desse tipo de equipamento. O Carlos Gomes era considerado o cinema mais moderno. Com a decadência, passou a exibir filmes pornôs. Hoje virou uma igreja, assim como o Windsor. O Rink e o República foram demolidos e no lugar construído prédios comerciais. Com o tempo, todos os cinemas foram para os shoppings. O fechamento dos cinemas de ruas e a concentração deles em shoppings causou uma troca de hábitos. Assistir um filme deixou de ser a única atividade. O público aproveita também para ir às lojas, mercados e à praça de alimentação. Segundo, por segurança, estacionamento, apesar de a gente ter que pagar o estacionamento, né? Mas eu venho sempre. Tem tudo pertinho, tem a praça de alimentação, tem o salão bem na frente, então é mais comodidade, tem estacionamento, eu prefiro. Bom, e nós vimos a reportagem, agora eu converso aqui com o crítico de cinema, João Nunes. Olá, João. João, ao que o senhor acha que se deve esse sumiço do cinema de rua, né? Bom, cada cidade tem uma característica própria. Se você pensar, por exemplo, em São Paulo, Rio, Porto Alegre, isso falando em termos de Brasil, eles ainda mantêm cinemas de rua, certo? Na Europa, a mesma coisa, Estados Unidos, aqui na América do Sul, Buenos Aires. Em Campinas, especificamente, a questão foi que os shoppings foram construídos no entorno da cidade. Então, os cinemas migraram todos para o shopping e houve essa mudança definitiva em relação ao perfil do que era uma cidade, né? Ou seja, todo o cinema acabou indo para o shopping e como os shoppings estão fora da cidade, o centro da cidade perdeu o cinema. O senhor acredita que hoje ir ao cinema é uma questão mais cultural ou só assim de entretenimento, uma opção de lazer? O shopping significa hoje uma comunidade em vários sentidos, né? Não só pela segurança, porque a gente vive num país violento e esse aí, todo mundo sabe disso. Então as pessoas procuram o shopping para ter essa suposta segurança, né? Obviamente tem isso. E também porque o shopping é uma coisa atraente em todos os níveis, né? Você vai para o shopping, você tem tudo, né? Do cinema, as lojas, as praças de alimentações, restaurantes, etc. Tal. Então, óbvio que isso atrai as pessoas. E, claro que o cinema entra nisso que a gente chama de parte de um programa. Cinema é hoje parte de um programa, certo? Ir ao shopping. O senhor acha que está intrínseco o consumo agora a você ver um filme ou tem pessoas que ainda vão ao cinema só para apreciar a arte? O cinema hoje, porque você tem que entender o seguinte, que o cinema é um programa que basicamente, na grande força dele, está no público jovem e até uma certa idade, até 40 anos. Digamos aí, de infantil até 40 anos. E as pessoas vão como parte de um programa. E o programa significa ir ao cinema, comer, fazer compras, paquerar. Então, esse é o contexto. E no shopping ela encontra tudo isso, né? Nos cinemas de rua, o senhor acredita que a faixa etária era um pouquinho mais diversificada? Na verdade, o cinema era um pouco mais diversificado. Assim. Você não existia, por exemplo, filmes infantis, né? Era muito raro, a não ser nas férias, né? As pessoas adultas iam muito ao cinema. Hoje você tem uma série de comunidades, né? Você tem o DVD, você tem a TV paga, você tem mil outras maneiras de a internet, baixar o filme, ou seja... A gente acaba aí tendo uma variedade, exatamente. Tá ótimo. Conversamos com João Nunes, crítico de cinema. Muito obrigada, João. Gustavo? Biografias estão sendo apresentadas no Cine CPFL Cultura. No próximo dia 16 é a vez do filme que conta a história do ex-presidente americano Nixon. Se você ficou interessado, anote aí o endereço eletrônico do CPFL Cultura e lá consta a programação, além dos horários das sessões. A entrada é de graça.
E depois do intervalo você vai ver uma receita fácil, gostosa e com ingredientes que não pesam no seu bolso. É um instante só, não saia daí. Respeito. Bom para você, melhor para todos. Em ano de eleição, promessa é o que não falta, não é mesmo, Gustavo? Com certeza, viu, Gabriela? E um projeto veio aqui em Campinas para que os candidatos à prefeitura da cidade firmem um compromisso com a sustentabilidade. O que é sustentabilidade para você? Cuidar do meio ambiente. Para mim é a qualidade de vida. Na minha opinião, acho que é um direito de todos, né? Esse termo é usado para falar não só de meio ambiente, mas de fatores econômicos, sociais e culturais da sociedade. Seu desejo é de crescer preenchendo necessidades e preservando o ecossistema. Cada vez mais discutido, hoje se torna também critério na hora da escolha do voto. Os melhores candidatos que tiverem as melhores opções para melhorar a nossa cidade é aqueles que nós devemos votar, né? Para esse sociólogo, a sustentabilidade de uma cidade está ligada ao plano diretor de cada uma. A nível de um governo municipal, o que dá sustentabilidade, que não seria só para um político, mas uma sustentabilidade das políticas no município. Seria assim a elaboração e a revisão dos planos diretores da cidade. Na região metropolitana de Campinas, 23 candidatos a prefeito assinaram a Carta Compromisso pela Sustentabilidade, proposta pela CPFL em parceria com o programa Cidades Sustentáveis. Na cidade, 6 dos 7 concorrentes concordaram em participar. O diretor-presidente da ONG RMC Sustentável acredita que a Carta Compromisso é um meio eficaz de cobrar um governante. Eu acho que a partir do momento em que um candidato se compromete assinando um documento, prestando as informações necessárias para que ele venha prestar essas informações para a população, eu tenho a impressão de que ele vai ter que criar mecanismos internos dentro da administração para que ele possa realmente mostrar isso para a população. Os candidatos que assinaram a Carta Compromisso aceitaram automaticamente prestar conta de suas ações e avanços por meio de relatórios. Então, quanto mais organizada estiver a sociedade civil, melhor para que o prefeito atenda e respeite essa Carta Compromisso. E para você que quer participar do Cidades Sustentáveis, basta acessar o link que aparece aqui na tela. E você sabia, Gustavo, que o tomate se tornou um vilão no bolso dos brasileiros dos últimos tempos? Pois é, viu, Gabriela? E muito desse aumento é em função do clima. Mas quem traz uma solução é a repórter Francela Pinheiro, que nos mostra como substituir esse alimento rico em nutrientes, sem perder a qualidade, é claro, e também sem pesar no bolso. O tomate tem deixado as compras nos supermercados e varejões mais caras. Para ter uma ideia, há 4 meses, o preço do tomate pago ao produtor pelo Ceasa era de R$ 7,00 a caixa. Hoje, o valor está R$ 70,00, um aumento de 1000%. Se comparado ao aumento da cesta básica paulista, reajustado em 8% em um ano, o preço do tomate subiu 130% a mais do reajuste dos alimentos básicos. O economista Antônio Carlos Lobão considera as más condições climáticas e a diminuição da produção no campo como alguns dos motivos da inflação do tomate. No caso dos hortifrutis, a gente tem um problema sério nessa época de inverno, né? A falta de chuva, isso atrapalha muitas vezes a oferta desses produtos, ou seja, falta produto no mercado. E quando falta produto no mercado, o preço sobe. A alternativa dos consumidores varia. Alguns deixam de levar o tomate, compram outros alimentos e tem aqueles que, indiferente do preço alto, não abrem mão mesmo que de cara feia. Vim aqui atrás de preço, né, do tomate, mas tá meio caro ainda. É um absurdo. Muito caro, muito mesmo. Eu continuo comprando, sim. Continuo porque o tomate é um alimento bom, né? Para os feirantes, as compras do tomate diminuíram e os consumidores estão optando por outros produtos que estão num preço mais acessível. Começaram a substituir por pepino, por verduras tipo a selga, repolho. Um dos alimentos mais consumidos, o tomate tornou-se o vilão da inflação dos preços dos alimentos básicos.
O consumidor que pagava antes R$ 3,00 no preço do tomate, agora está pagando R$ 5,50. Mas a boa notícia é que existem outros alimentos com o mesmo valor nutricional que podem substituir o tomate, como a melancia, o mamão e a goiaba. Alguns alimentos que são muito ricos em licopenos e que nós podemos utilizar para substituir o tomate, em relação à salada, nós podemos usar beterraba cozida. Sempre que a gente cozinha algum alimento, a gente potencializa esse licopeno. Então, por exemplo, beterraba com as frutas melancia, caqui, são ricos em licopeno. E alguns doces prontos, por exemplo, goiabada, que já é industrializada, é rico em licopeno. E a jornalista Rita Azevedo, sempre de olho numa boa dica, nos traz uma receita com ingrediente mais barato. Olá! O Espelho Urbano de hoje traz uma dica especial para você economizar na cozinha. Com o aumento no preço do tomate, uma solução é a utilização de legumes mais baratos, como a abobrinha. E hoje a gente está aqui com a nutricionista Suelen Teixeira, que vai nos ensinar uma receita. Suelen, que receita é essa? Essa receita se chama carpaccio de abobrinha. E como ela é feita? Primeiramente, nós vamos utilizar as abobrinhas fatiadas, amêndoa torrada, queijo parmesão ralado e o azeite só para regar. É só colocar as fatias no forno por 30 minutos a 180 graus, em seguida a amêndoa laminada por 15 minutinhos e depois é só regar amêndoas na abobrinha, em seguida o queijo parmesão ralado e o azeite para finalizar e é só servir. A gente já tem aqui uma pronta, né, Sueli? Qual o rendimento dessa receita? Para 5 pessoas. E qual é o custo? O custo fica em média R$ 3,50 esta porção. Muito obrigada, Sueli. Tá aí uma receita barata, fácil de fazer, espero que você goste. E veja daqui a pouco, curso de cerveja artesanal tem procura cada vez maior. Com esse calor não é para menos, né, Gustavo? É daqui a pouquinho. Bom, Gabriela, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos falar de esporte. Com as Olimpíadas aí que terminaram recentemente e também alguns filmes, um esporte pouco conhecido que vem ganhando espaço é o tiro com arco. É isso mesmo, e a repórter Camila Lopes foi lá conferir. O arco e flecha, ou tiro com arco, está presente nos Jogos Olímpicos desde 1900. No último mês, Londres recebeu apenas um representante brasileiro na modalidade, Daniel Xavier, que foi eliminado na primeira fase da competição. Para você que tem interesse em praticar o esporte e acha que isso não é possível, você está enganado. Aqui em Campinas, no Jardim Chapadão, a escola Arco e Flecha Brasil oferece a todo tipo de público aulas e todo o equipamento necessário para a prática do esporte. A modalidade surgiu primeiro como instrumento de defesa e caça. Foram os egípcios os primeiros a usarem por volta de 3.500 a.C. Em 1800 a.C., os assírios criaram um arco mais leve e menor. E a partir do ano 1600 foram criados clubes para a prática de arco e flecha. O tiro com arco no Brasil, ele foi introduzido por basicamente 3 pessoas, né? Uma pessoa do Rio, uma pessoa de Assis e aqui em Campinas teve o Domingo Lopes Oliver, que foi a pessoa que me ensinou a tirar. E a escola aqui nós fundamos em 2003, né? Tanto é que o nome dessa escola chama-se Domingo Lopes Oliver, em homenagem a essa pessoa que ensinou praticamente o pessoal de Campinas. E de 2003 para cá nós formamos aí hoje mais de 1.000 atletas aqui em Campinas. Uma das atletas, Flávia Fagundes, arqueira há pouco mais de um ano, conta as dificuldades que já encontrou. A dificuldade que tem é de você sempre conseguir manter a mesma postura, acho que para todo mundo, manter a postura para conseguir chegar no objetivo que é fechar tudo no amarelo no 10, né? O esporte é pouco praticado no país. O preço, os espaços e o peso contribuem para isso.
Um equipamento custa em média R$ 660 e pesa cerca de 2,8 kg. Professor e aluna vão demonstrar como ter um tiro perfeito. Ela tem que fazer o encaixe da flecha nesse ponto do arco, tá? Então agora ela vai fazer o processo de armar o arco, Aqui ela vai estar segurando a corda, tá? Aqui tem um ponto de encaixe do rosto até o disparo. Além das Olimpíadas de Londres, filmes como Coração Valente e O Último Samurai aumentaram a popularidade do esporte e trouxeram cerca de 20% de alunos a mais para a escola. Bom, Gabriela, essa edição está bem diversificada com vários assuntos e agora a gente vai falar sobre moda. E vamos mostrar a importância que ela exerce na nossa sociedade. Exatamente, Gustavo. A moda pode tanto nos libertar como também nos oprimir. Para isso não faltam revistas, programas de TV, rádio e agora os blogs pretendem dar dicas de moda. Será que ela não tem se tornado uma ditadura? Vamos ver. Eu sigo a moda, eu gosto de moda, eu estudo moda. Eu acho que é muito importante para mim, mas eu acho que não em padrões. Eu acho que a moda me ajuda a descobrir quem eu sou e a me inserir em coisas que me interessam, em fazer parte de coisas que me interessam. Então eu acho que é isso. A moda para mim é estilo de vida. O que antes foi considerado fútil, hoje é tratado com grande relevância pela sociedade. A moda se tornou uma ditadora de regras. Exemplo disso são as inúmeras revistas e blogs que tratam do assunto. Esse estilo de vida começou há muito tempo para dividir as classes sociais e agora é considerado símbolo de união entre grupos. Eu acho que a moda, por ser um fenômeno social, ela acaba influenciando em cada indivíduo de uma maneira diferente. Então eu acho que as pessoas acabam se encontrando dentro da moda e formando seus grupos sociais dentro da sociedade. Os blogs têm ganhado mais espaço na internet e vem se tornando uma fonte para tirar dúvidas, mudar visuais e deixar as pessoas atualizadas com o mundo fashion, sem sair de casa. Jorge Marcelo Oliveira, jornalista e dono do blog Mundo Moda, traz há 5 anos dicas sobre o assunto. Os blogs surgiram como uma alternativa de falar de moda, talvez de uma forma um pouco mais jovem, mais descontraída, a ponto das revistas se espelharem em blogs, nos seus formatos, mudando inclusive os seus layouts, né? E a forma e a linguagem mais jovem, mais descontraída. Entretanto, a moda ou a ausência dela pode ser um motivo de exclusão e depressão de vários grupos inseridos na sociedade, de acordo com o psicólogo Arlindo Gonçalves Júnior. Sentir-se excluído na medida em que não participa, não tem o sentimento de pertencimento com aqueles que praticam determinada moda, já é característica de uma baixa autoestima. Quanto menor sensação de sentimento próprio, de identidade que a pessoa tem, mais passível ela vai ser de sofrer esses sintomas de exclusão e de sentimento de menos pertencimento. E assim esse mundo de glamour e estilos continua pautando todos os dias a vida das pessoas que vivem cercadas por essa atual sociedade da moda. Paixão nacional, a cerveja geladinha tem feito com que as pessoas não só apreciem, mas também aprendam como produzi-la. As cervejas artesanais vêm se popularizando. Em qualquer supermercado de Campinas, é possível encontrar várias marcas nas prateleiras. As cervejarias que as produzem se multiplicaram, mas para entrar no mercado elas ainda encontram problemas. O mestre cervejeiro e engenheiro industrial, Luiz Brandi, nos conta sobre essa dificuldade. A própria forma com que o governo institui a taxação, né? Ou seja, ela usa o mesmo tipo de taxação de impostos para uma grande cervejaria do que para uma micro cervejaria. Se as cervejas industrializadas dominam hoje mais de 95% do mercado, no sabor e qualidade o jogo vira. Nós trabalhamos 100% com matérias-primas, que é o malte, né? Puro malte na fabricação da cerveja. E nós construímos essa cerveja desde a sala de cozimento, né? Já elaborada na sala de cozimento e era levada até a filtração. Ou seja, ela não é uma cerveja concentrada que depois ela é diluída para fabricar diferentes tipos de cerveja. Em 2006, começou uma alta das cervejas artesanais produzidas no Brasil.
Se antes não se encontravam 10 cervejas no mercado, hoje elas já passam de 100. As cervejas artesanais mais produzidas são as Pilsen, que costumam ser mais saborosas do que as tradicionais industrializadas. As cervejas artesanais são compostas apenas por água, malte, lúpulo e fermento. O malte é o ingrediente principal da receita. Ele é o produto de uma germinação controlada e interrompida do grão. O malte da artesanal é de cevada. Ele que caracteriza o tipo da cerveja, como Pilsen, Ale e Stout. Essas cervejas também são possíveis de produzir em casa, com investimento em materiais. Afonso Landini, empresário do ramo cervejeiro, dá aula de produção de cerveja artesanal. A gente começou faz 12 anos, mas a procura por curso era a cada 60 dias a gente fazia um curso. Hoje a gente faz mês a mês. Com o tempo seco e quente, produzir ou comprar é uma escolha. O que não se esquece é de beber. E essa edição do Espelho Urbano fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.